Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso Wilson Hora, boa noite a você também, falando lá de Recife, Pernambuco, sempre conosco. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Estamos aqui iniciando Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, na transmissão da Web Rádio Estação da Luz, sempre trazendo um tema ligado à educação para os nossos comentários através do Espiritismo. Veja aí na tela como você pode participar, enviar sua mensagem, uma pergunta, como o nosso querido Wilson Hora já fez aí enviando o seu recadinho. Você também pode fazer isso e, claro, divulgar a Web Rádio Estação da Luz e o nosso programa Espiritismo e Educação. Você está vendo aí o letreiro no nosso rodapé, já anunciando o tema Eu e Jesus Diante da Vida, parte 3, que é a conversa que eu e o Ronaldo vamos aqui continuar. Estamos recebendo aí do nosso JD, as paz, Deus, isso, Deus, todos nós em paz. Por falar do Ronaldo Gomes, que está aí na tela, Ronaldo, seja bem-vindo, um grande abraço a você. Um grande abraço, Marco, muita paz, saúde a todos nós, e que possamos ser inspirados por Jesus, os bons espíritos, neste dia. Muita paz. Muito bem. Na semana passada, nós não pudemos fazer o programa ao vivo, mas hoje aqui estamos para dar continuidade, então, ao tema. E nós estamos trazendo questões do Livro dos Espíritos, textos também do Evangelho segundo o Espiritismo, focando o que Jesus representa para nós, o seu Evangelho, e a necessidade de vivermos com o Evangelho, através do Evangelho, que deve ser o nosso roteiro de luz. E aí, então, várias considerações nós estamos realizando. Então, hoje, né, Ronaldo, nós vamos, então, dar continuidade, porque é um tema realmente muito importante, né? Eu e Jesus diante da vida que aí você nos apresenta, não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. E aí nós deixamos bem aberto no aspecto da vida. Então, vamos lá. Temos a vida material, que, na verdade, para nós espíritos, são existências que nós temos. E a vida, na verdade, é a verdadeira vida espiritual, que está além do que nós chamamos morte. Então, precisamos estar conscientes desse aspecto. Na visão espírita, o espírito imortal, nessa visão de que tudo na vida terrena, eu gosto de colocar na existência terrena, mas vamos colocar na vida terrena, nós temos uma coisa chamada que é passageiro. Daqui, quando chegamos, só trazemos o que nós somos, como espírito, e vamos levar o que nós fizemos como espíritos. Então, as nossas escolhas... Aliás, tem um ditado que diz, né, Marcos? O plantio é certo, mas a colheita é mais certa ainda, né? Então, não tem como nós fugirmos dessa colheita. Então, o espírito, na frequência aqui na Terra, em termos da vida material, é o que nós estamos fazendo com as nossas escolhas, com as nossas ações, e principalmente a nível de consciência. Então, vamos imaginarmos assim: o que eu tenho feito da minha vida? Quando aquela cena que Jesus disse, fala com a mulher que ia ser apedrejada, ela retrata esse nível de consciência da vida de cada um naquele momento, do livre-arbítrio que cada um está fazendo naquele instante. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Vamos imaginar agora. Eu lá, Marcos, todos nós. Que vida nós estamos levando naquele momento? Que vida estamos levando nos dias de hoje? Estamos recriminando as pessoas? Estamos vendo a vida do outro? Estamos fofocando? O que temos feito de bom? Só temos visto coisas ruins? O que eu tenho passado na vida, até hoje, aos dias de hoje, com a minha idade? Mas se eu sou mais novo também,
o que eu tenho feito da minha vida, da minha existência quando jovem, o que eu quero para o futuro, ou o que eu tenho feito no presente para esse futuro. Marcos, são várias indagações que, naquele momento, quando Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, é um momento de reflexão da própria vida, da própria existência, como eu disse a você. Então, eu quero partir daí para que nós possamos chegar nesse nível individual, que Jesus tocou ali no momento bem individual para cada um, mas, ao mesmo tempo, na visão coletiva. Ou seja, ele partiu do indivíduo para a coletividade. E, com um agravante positivo, não denegriu ninguém, nem a mulher que estava para ser apedrejada e nem aos que estavam ali para apedrejar. Olha que reflexão, Marcos. Então, o que nós queremos da vida? Nesse momento, Jesus chama para essa atenção. Vou jogar pedra? Ele falou uma coisa que é muito importante. Isso individualmente, porque cada um foi largando a pedra. Eu aqui pensando comigo, o outro. Tem uns que nem pensou rápido, já largou a pedra e saiu fora. Com vergonha. Já saiu correndo do local. Marcos, o que você acha dessa reflexão? Essa é uma reflexão muito importante, Ronaldo. Vamos começar pelo seu início aí da sua fala, né? Que você disse que prefere falar existência do que vida material. E é correto, porque nós somos espíritos imortais ou almas imortais. Claro que nós sabemos disso teoricamente quando começamos a estudar o espiritismo. A questão, não é, Ronaldo, é viver dentro disso, né? Quer dizer, eu não sou esta matéria, eu não sou o corpo orgânico, eu sou o espírito que já existia e que vai continuar a existir quando ocorrer o fenômeno da morte. E hoje, Ronaldo, você acho que vai lembrar também, estava lembrando a última vez em que nós dois estivemos com a nossa Sueli Caldas Schubert na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Estávamos lá para diversos eventos, ela também, e nós fomos assistir o seminário que ela ia fazer, e no bate-papo, ali já a partir do hotel, a Sueli, que já estava dando sinais, né, de problemas de locomoção, né, ela já estava com a saúde um pouco abalada, e ela contando para nós, né, que estava todo mundo preocupado e falando para ela viajar sempre com acompanhante, porque senão ela podia passar mal lá dentro do hotel e, de repente, não ser socorrida. E quando ela falou para nós, olha, mas eu sou espírita, sou médium, lido com os espíritos, eu sei que a vida continua depois da morte, e a minha preocupação vai ser morrer? Não. E eu já falei para as pessoas, gente, tanto faz eu morrer sentada no sofá na sala da minha casa ou dentro do apartamento de um hotel, fazendo a palestra, porque nós não sabemos a hora nem como nós vamos desencarnar. Mas isso aí é o menor dos problemas, porque a vida continua. E nós não podemos falar da vida espiritual apenas na base da teoria. E quando você lembrou aqui a passagem, né, da famosa mulher adúltera que está lá no Evangelho, né, eles eram judeus, todos, em princípio, praticantes do judaísmo, obedientes à lei mosaica, tinham Deus acima de tudo, tanto que eles cumpriam o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Para eles era um mandamento sagrado, mas estavam lá colocando em prática uma lei civil muito humana de que a mulher pega em adultério deveria ser apedrejada em praça pública. Levam-na até o mestre, que vem com essa frase famosíssima: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E como você bem ressaltou, Ronaldo, ele deu um choque de consciência em cada um que estava ali na praça.
Bom, ele não está dizendo que eu não posso atirar a pedra. Ele não falou isso. Ele não disse isso. Tá? Não disse que isso é proibido, que isso não se faz, que isso fere a lei divina. Ele não falou nada, absolutamente nada. Mas ele disse que eu posso apedrejá-la, desde que eu não tenha nenhum pecado, ou seja, desde que eu não tenha nenhuma falha moral na minha vida ou na minha existência atual. Os evangelistas relatam que todos os homens se retiraram da praça e largaram as pedras. Não ficou ninguém, a não ser Jesus e os discípulos. Todo mundo foi embora. Porque o que aconteceu? Ele foi lá no fundo da alma de cada um. Você quer aplicar a lei civil? Aplique. Desde que você também não tenha cometido algum tipo de adultério, algum pecado, né? Desde que você não tenha feito mal a ninguém, que a sua consciência esteja totalmente limpa, tranquila e que você sabe que não deve nada a Deus. Se você está nessa condição, então atire a pedra. Hoje, se acontecesse essa cena ou uma cena parecida, e Jesus dissesse a mesma frase, todos nós iríamos nos retirar também. Porque nós não temos uma vida 100% límpida, moralmente falando. Como Jesus provocou os indivíduos, essa provocação, na sequência, ela vai para o nível coletivo. Senhor, todo mundo se retirou. E, aliás, Senhor, a começar pelos mais velhos. Claro, porque os mais velhos têm mais tempo de existência e, portanto, têm mais problemas de consciência perante a lei divina. Mas todos se retiraram. Então, nós precisamos começar por aí com Jesus, né, para vivê-lo. Bom, isso não quer dizer que nós vamos nos mortificar, né, nos trancar em casa, ou é melhor esperar Deus me levar, porque realmente eu não sou grande coisa. Não. Com as nossas imperfeições, nós temos que continuar aqui no mundo tentando fazer o melhor. Mas, nesse tentar fazer o melhor, nós temos que acionar um processo de autoeducação, de autoiluminação, de autoconsciência, que Jesus provoca com essa frase. Tá? Jesus era um grande educador, então ele nos provocou. E, ao nos provocar, nós entendemos hoje que realmente precisamos fazer esse autoconhecimento, essa autoeliminação, para, se não tivermos nenhum pecado, pelo menos termos só alguns e minimizados. É isso que nós temos que fazer e tem que ser sempre, diante da vida, nessa convivência com os outros. Não é, Ronaldo? Porque simplesmente, Marcos, ele em nenhum momento julgou ninguém. Ele causou uma reflexão e ele se colocou. Olha que interessante, ele se colocou no mesmo processo, naquele instante dessa reflexão da vida. Porque quando ele fala, atire a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado, ele está falando da vida espiritual, nas ações humanas. Olha que interessante. Nas ações humanas dessa existência que nós estamos tendo. Ele causou essa reflexão no espírito, na vida do espírito. Primeiro ponto. Segundo ponto, a reflexão também, porque quando ele olha e não vê ninguém, ele pergunta, ué, mulher, cadê os teus acusadores? Foram-se, Senhor. Se eles não viram nada, nem eu tampouco, porque Jesus não viu. Jesus já sabia de tudo, mas ele chamou a atenção para nós pelo lado bom que nós temos, de não julgar, de tentar fazer o melhor. Então vá e não peques mais, pois tua fé te salvou. A terceira reflexão que eu observo também é essa autoestima que ele nos leva para a vida espiritual. O que eu estou fazendo da minha vida, querendo jogar anátema na vida do outro? Eu tenho que refletir. Será que isso é vida? Será que se nós nos respeitássemos,
como pede o Espírito, fora da caridade não há salvação, isso é uma maneira de caridade também. Esse é o terceiro ponto que Jesus, naquele momento, chama a atenção, nessa reflexão. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Perdendo tempo em olhar a vida do outro, que é o que mais nós fazemos, e perdendo a oportunidade de, se eu não posso ajudar, também não vou atrapalhar. Faça uma prece. Você lembrou da Sueli Caldas, Schubert? E eu também me lembro dela. Lembra que ela falava? Marcos e Ronaldo, eu aprendi com a espiritualidade. Se passar uma ambulância lá, ou se você vê um corpo caído, está passando de carro, você lembra disso? Gente, eu estava com um chevetinho, aí a espiritualidade pede o seguinte, corta qualquer pensamento ao contrário. Faça uma prece. Você não sabe quem está ali. Se a ambulância está passando, se tem ou não tem alguém, ou quando nós passamos, a gente quer ver o que houve. Será que tem sangue? Será que alguém... A gente não para, a fala dela, parar, faz uma prece para aqueles que estão ali. Você lembra? Está lembrado desse aspecto? É o que Jesus nos chama a atenção. Deixa com você, Marco. É isso aí, Ronaldo. Jesus nos deu um grande exemplo nessa passagem da mulher adúltera. Tá? Quando ele pergunta a uma mulher, onde estão teus acusadores? E ela responde, né? Senhor, eles se foram, se retiraram. Tá? Bom, então, nem eu estou aqui para lhe julgar, nem eu estou aqui para lhe acusar. Vai e não peques mais. Quando ele faz isso, então ele nos dá a grande lição de não julgarmos. Porque normalmente nós não sabemos nem metade da história, das circunstâncias, de coisa nenhuma. E precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro. Nós, por acaso, não nos sentimos feridos quando sabemos que alguém está falando mal de nós, e nesse falar mal de nós está inventando coisas que não são reais, que não são verdadeiras, nós nos sentimos feridos. Então é a mesma coisa. Mas Senhor, ela cometeu adultério. Bom, isso é o que eles falam. Você sabe por que cometeu? O que a levou a isso? Onde está o esposo? Cadê o outro que é adúltero? Então, nós não estamos aqui para julgar, porque somos todos irmãos e irmãs. Então, nós precisamos nos apoiar, nós precisamos nos auxiliar, cooperar um com o outro e saber que mesmo que a pessoa tenha tido uma queda moral, ela é destinada por Deus à perfeição. É um espírito que está lutando consigo mesmo, está aqui numa nova encarnação e que, às vezes, sucumbe diante de circunstâncias da existência humana, ainda das suas falhas morais, como nós também, porque não somos isentos disso. Aliás, o Chico Xavier, respondendo uma pergunta, lá no famoso Pinga Fogo, né, aquele programa da antiga TV Tupi, que foi ao ar em 1971, o Chico, foi perguntado a ele se ele, com a missão mediúnica que ele tinha, e outros, né, que têm uma determinada missão e que aparecem mais junto à humanidade, se eles, então, tinham determinados privilégios, né, se ele, Chico Xavier, era mais protegido pelos benfeitores espirituais. E o Chico, né, em nome do Espiritismo, ele fala assim, olha, todos nós temos um planejamento reencarnatório. Todos somos mesmas oportunidades, porque é tudo igual para todo mundo. O fato de você ter uma religião, o fato de você estar cumprindo uma missão, não lhe isenta de passar pelas provas pelas quais você tem que passar. Então, eu, Chico Xavier, apesar desse mandato mediúnico, como vocês estão falando, eu não tenho privilégio nenhum, não. Muito pelo contrário.
Porque nesta atual existência, eu sou um ser humano como qualquer outro. Estou aqui com este meu corpo, com esta minha família, com as questões que eu tenho que levar de saúde, isso, enfim. Não, perante a lei divina, não existem privilégios. Agora, nós sabemos que, na medida em que fazemos o bem, na medida em que lutamos conosco mesmo para nos melhorar, o que acontece é que nós vamos atrair para nós, cada vez mais, os bons espíritos. E por merecimento, nós receberemos melhor a proteção deles. Mas essa proteção não nos isenta de ter que enfrentar o que temos que enfrentar aqui na vida humana. E é na prova, né, Ronaldo? É na prova que nós mostramos se somos ou se não somos, realmente. Para você que nem aquela companheira, Marcos, olha, o Rio de Janeiro está muito perigoso, Marcos. Deus me livre de ir no centro espírita. Vai que no caminho eu sou assaltada, vai que tem uma bala perdida que me atinge, ou que isso, ou que aquilo. Vai mesmo. Então, você também você vai deixar de ir no supermercado, né? Não, mas aí não dá, que eu tenho que comprar as coisas para casa. Ah, tá, mas tá, ok, então o centro espírita não, é perigoso. Mas ir para o supermercado está tudo bem. Né? Ora, tem alguma coisa esquisita nisso, não tem? Porque lá no centro espírita é onde nós recebemos a proteção espiritual, né? Onde somos acolhidos pela espiritualidade amiga, onde vamos ter o contato com os amigos e amigas que vão nos apoiar. Não, mas nós temos medo de ir no centro espírita. Mas nós vamos no supermercado, vamos no shopping, na festa de aniversário que vai ser feita lá numa casa de festas, lá do bairro tal. Né? Para tudo isso, nós nos deslocamos. E o centro espírita? E o evangelho? Como é que fica? Então, é no dia a dia. Então, Jesus foi muito claro nessa passagem. Primeiro, não julgar. E, segundo, olha, se você errou, a senha, a partir de agora, é o seguinte: não errar mais. Isso vai ter que ser o esforço. É simples? Não, porque trata-se de você se educar, você se trabalhar, você desenvolver as suas virtudes. Mas a porta, ela ficou aberta. Minha filha, vamos seguir em frente. Vamos embora, tá? Só não peque mais. Você vai ter que trabalhar consigo mesma para evitar novamente esse erro. Mas tem que seguir em frente. Por quê? Porque fomos criados para a perfeição. Então, nós não podemos esquecer disso, porque a mensagem do Evangelho, quanto à mensagem do Espiritismo, é uma mensagem viva. Não é uma mensagem apenas para ficar na teoria como conhecimento, mas é para nós tentarmos, com todas as nossas forças, vivenciar, colocar em prática. A nossa Ilci faz parte do nosso grupo de estudo, dando boa noite também, desejando luz e paz. A você também, Ilci, um grande abraço. Muita paz, Ilci, que Jesus te abençoe. Marcos, a sua fala nos remonta à palavra do Cristo. E todo mundo pensa que Jesus veio curar. Não é bem assim, não. Até curou, e até cura. Mas ele disse: vinde todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviar. Ele não prometeu curar. Então, tem coisas que fazem parte do processo de reparação, mas que pode ser a mesma situação. As nossas escolhas e as nossas ações uns com os outros. Porque nós estamos intimamente interligados. A humanidade, que é a grande família, e aí me permite, Marcos, eu iniciei com tudo isso, iniciamos, que eu vou lá nas leis morais, no capítulo 8, lei do progresso, para que a gente possa entender a lei da vida.
Que Perfeito. a história lá atrás, os povos, as gerações passadas, presente e futura, elas estão intimamente ligadas porque nós somos nós mesmos os reconstrutores desse mundo, dessa humanidade. É dadas oportunidades em várias existências, com a vida do espírito, na vida material, que se segue em sucessões, reencarnações, para o nosso progresso espiritual, dentro da lei divina, nas oportunidades que temos de refazimento, de reparação e de resgate uns com os outros. A questão 786, e eu vou ler, se você me permitir, 786 até a 789, mas nós vamos intercalando, dá tempo para isso. É claro, vai sintetizar tudo que nós estamos aqui conversando. Olha só, 786. A história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Onde está, nesse caso, eu, Jesus e a vida? Porque é perder tempo essa discussão. Olha a resposta dos espíritos. Quando tua casa ameaça cair, tu a derrubas para reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjos e confusões na tua morada. E realmente, não aguento mais obra. Compreende isto também. És pobre e moras no casebre, mas ficas rico e o deixais para morar no palácio. Depois de um pobre diabo, como eras, vem tomar o teu lugar no casebre e se sente muito contente, pois antes não possuía um abrigo. Pois bem, compreende então que os espíritos encarnados nesse povo degenerado não são mais os que constituíam nos tempos do seu esplendor. Aqueles, logo, se tornaram mais adiantados, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros, menos avançados, tomaram o seu lugar e, por sua vez, também o deixarão. Vamos lá, Marcos, é com você. Muito bem, Ronaldo. Essa questão, a 786, de O Livro dos Espíritos, é muito importante. O que os Espíritos estão explicando aqui? Olha só, tá? Você está olhando para uma determinada nação, um determinado povo, que teve aí, por exemplo, uma guerra civil, e depois da guerra civil, quando se esperava, né, que esse povo refizesse o seu país, avançasse, foi o contrário, ficaram mesmo na miséria, cheios de problemas, e parece que entraram num ciclo vicioso e não conseguem sair disso. O que foi que aconteceu? E é o que os Espíritos explicam aqui. O que aconteceu é o seguinte: é a lei da desencarnação e da reencarnação. Ora, muitos que aprenderam com aquela guerra, né, que viram seus malefícios, progrediram, desencarnaram, né, e não voltam mais para cá, porque já vão para uma situação espiritual melhor, seja aqui mesmo na Terra, mas agora ligados a um outro povo, seja no mundo um pouco mais adiantado daqui, este mundo terreno. Mas outros espíritos que estão vinculados à humanidade terrena reencarnam e vão ocupar o mesmo lugar. Segundo as informações dos espíritos, porque, melhor dizendo, primeiro vamos aqui à informação científica. Hoje, nós somos, basicamente, 8 bilhões de seres humanos encarnados aqui na Terra. Os espíritos já vinham nos dizendo há um bom tempo que a população desencarnada gira em torno de 28 bilhões. Tá? Muita gente, né? É muita gente. Ora, os que saem, porque progrediram, são substituídos por aqueles que ainda estão
em progresso. E, obviamente, vem de uma situação inferior para uma situação um pouco melhor, mas não são superiores ainda. Por isso que a conturbação social, ela continua em muitos casos. É só isso que está acontecendo. Na atualidade, nós estamos vivendo exatamente isso. Nós temos uma parcela da população que ainda não entendeu a bondade, a ética, a honestidade, a fraternidade, a solidariedade. Tá? Porque são espíritos moralmente inferiores, mas que estão no seu processo de aprendizagem, se misturando conosco, né? Que, em princípio, estamos assim um pouquinho melhor do que eles. Pelo menos nós já não cometemos o mal hediondo, né? Até desejamos, né, Ronaldo? De vez em quando nós desejamos o mal de alguém, mas pelo menos nós não estamos colocando isso em prática. Então, é o ciclo natural da renovação dos espíritos. Isso é natural. Claro que vai chegar uma hora em que haverá equilíbrio. E aí é quando nós já sairemos deste patamar de expiações e provas para a famosa regeneração, porque paulatinamente espíritos bons vão predominando aqui na sociedade humana. Então, essa é a explicação que os espíritos nos dão. Perfeito, Marcos. É para que nós possamos entender que eu e Jesus é a vida, e perante a vida são as transformações sucessivas. E ele continua aqui. Qual será o destino? Perdão, 787, perdão. 787. Não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Sim, mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. Corporalmente. Entender? As existências passam. A vida do espírito, não. E para dar continuidade na 787, ele pergunta: qual será o destino futuro das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias existências. Olha o que nós falamos. Deus não deserta a ninguém. Com você, Marcos. E Deus não deserta mesmo, porque Deus é nosso Pai. Pai de amor, de misericórdia, de bondade e de justiça. Ninguém está abandonado aqui na Terra. Lembremos bem disso. Pode até, às vezes, parecer, mas é apenas uma aparência. Agora, os espíritos são muito claros aqui. Veja bem, corporalmente, nós somos sempre aniquilados aqui na Terra. Onde estão os grandes guerreiros? Onde estão aí os grandes criminosos? Bom, eles estão registrados pela história humana. Mas onde eles estão? Todos chegaram a um ponto em que tiveram que desencarnar, porque a desencarnação ou morte é fatalidade a qual ninguém escapa. Para todos nós, isso vai acontecer. Então, corporalmente, seremos aniquilados, mas não espiritualmente. E no retorno ao mundo espiritual, querendo ou não, nós teremos que fazer uma tomada de consciência. Nós vamos acabar tendo um encontro, sim, com Jesus e a verdade do Evangelho. Então, ótimo. Então, na próxima encarnação, opa, aí eu já venho espírito missionário. Não, não é bem assim, não. Você ter o contato com o Evangelho, você entender que Jesus só quer o seu bem, é uma coisa. Agora, você se regenerar, é você conseguir combater todas as suas más tendências e, de fato, só fazer o bem, aí isso já é outra coisa. Porque o progresso é paulatino, ele é progressivo,
É gradual, não se faz assim de uma hora para outra. Não adianta você desencarnar e olhar para Deus, Senhor, agora eu entendo a realidade da vida, e agora eu entendo que eu tenho que amar e fazer o bem. Próxima encarnação me manda como apóstolo de Jesus, como seu verdadeiro discípulo, que eu prometo, Senhor, que eu vou lutar pela regeneração de toda a humanidade. Você está pedindo o que você jamais conseguirá fazer na próxima encarnação, porque está muito acima das suas forças. Então, não vamos ter humildade assim, Senhor, me põe onde o Senhor acha que é melhor me colocar, do jeito que o Senhor considera, com a sua lei justa, que eu tenha que ir, tá? E onde o Senhor me colocar, e do jeito que me colocar, eu só posso fazer uma promessa: vou lutar para ser melhor. Aí, a lei de progresso vai se executando. Perfeito, Marcos. E o Zagodinho também, muita paz, Blumenau, está aí conosco, Marcos. Marcos, agora, para que possamos compreender nossas existências e vida com Jesus aqui na Terra, para que possamos ter essa transformação e essa compreensão do que é eu, Jesus e a vida, que é a vida do Espírito. Ele diz assim, ele pergunta, na 787P, então os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Olha a resposta dos Espíritos. Tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. Todos nós, Marcos, todos nós, todos nós. Todos nós, porque essa é a maravilha da doutrina espírita, da sua filosofia, que se conjuga com a lei de evolução. Somos todos criados simples e ignorantes, mas dotados do potencial divino para o nosso crescimento intelectual e moral. Por isso, somos seres perfectíveis, destinados à perfeição. Ora, nada dá salto na natureza, inclusive na evolução, que fazemos enquanto espíritos. Então, começamos lá, simples e ignorantes, e vamos tendo as nossas primeiras experiências, até conseguirmos desenvolver, né, a nossa consciência e começarmos a utilizar o livre-arbítrio. E aí começamos a nos responsabilizar paulatinamente pelo que estamos fazendo. Ora, a ciência e o espiritismo caminham com a ciência já provou, não, os nossos antepassados, não? Já mostrou que já fomos tribais, já mostrou que já fomos nômades, caçadores, e assim por diante, até nos tornarmos gregários, nos unirmos, nos fixarmos. E todo esse desenvolvimento levou milhares de anos. Como nós temos diversas existências, nós temos que lembrar que o espírito é o mesmo. Hoje eu estou Marcos Demário. Hoje. Ontem eu fui outros personagens em outras circunstâncias, em outras épocas. Eu posso ter sido um selvagem? Eu posso ter cometido barbaridades, crimes? Sim, sim. De acordo com a época em que eu vivia, de acordo com o desenvolvimento moral que já tinha conseguido fazer, de acordo com a inteligência que possuía, e assim por diante. Isso não está falando mal de mim, não. É lei de evolução. Mas hoje eu já não sou aquele que ficou no meu passado. Amanhã, né, daqui a algumas encarnações, quando eu já estiver no mundo que seja superior aqui da Terra, alguém vai conversar comigo e vai dizer, quer dizer que você foi o escritor Marcos Demário, lá do século XX, século XXI. Eu falo, sim, fui. Tá? E como é que você considera o que você fez? Mas por que lembrar disso? Eu já superei. Eu já agora, não, eu já estou fazendo outras coisas, a minha visão da vida é outra, porque atualmente eu estou muito mais sintonizado com Jesus
do que fui naquela época como espírita e escritor. É a lei de evolução. Não estou renegando essa minha existência, porque tentei fazer coisas boas, mas é a lei de progresso, é a lei de evolução. Agora, eu já sou um espírito mais superior do que era naquela existência. E isso é com todos nós. Porque a roupa, ou seja, a vestimenta carnal, ela é sempre diferente, mas o espírito é o mesmo, é a mesma individualidade. Então, é isso mesmo que eles responderam a Kardec. Ah, você quer saber se você fez parte de algum povo bárbaro? Se você foi até um nativo antropófago? Foi sim. Tá lá no seu passado longínquo. Mas todos nós passamos por isso, porque era o nosso entendimento naquela época. Hoje, obviamente, jamais faríamos isso. Mas por quê? Porque progredimos, porque evoluímos. Então, essa é a lei maravilhosa que o Espiritismo nos traz. Perfeito, mano. A 788, vou deixar o dever de casa para todos que estão nos assistindo aí. Eu vou aqui, Marcos, rapidinho, a Elci deixa uma observação muito importante. Ela diz assim: fico triste quando ouço alguém dizer esse mundo não tem mais jeito, tem que acabar. Mas Jesus nos passa uma mensagem bem diferente de amor, esperanças, oportunidades. Deus é justo e bom. Perfeito. É isso mesmo, é tudo que nós estamos falando. A oportunidade, o mal é a ausência do bem. É o nós, são nossas ações. Então, culpar a Deus é sempre melhor, não é? Para aqueles que não têm a visão, continuam a visão materialista, é mais fácil, né? É mais fácil culpar a Deus. É isso aí. Agora, 789, ela sintetiza tudo que nós estamos querendo falar. Vamos lá. O progresso, pergunta Kardec, o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Isso é muito profundo. Quer dizer, as nossas existências, ao passar de várias existências reencarnatórias, eu, Jesus, a vida, como será dos povos, quando nós tivermos de fato nos transformado nesse mundo em nós? Na pergunta 621, como você colocou da consciência, Kardec pergunta na 621, é isso. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Ora, Hilda, muita paz. Então, se está escrito na consciência, nenhum de nós pode dizer que não sabemos de nada. Nós sabemos de alguma coisa. Então, vamos lá. Aí responde Kardec. Não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes. Olha que isso é profundo, olha a resposta dos espíritos. Das necessidades dos climas nascem costumes e necessidades diferentes. Constitui as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Olha agora que ponto importante. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Olha que interessante. Não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, com os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer mal ao vizinho ou viver às suas expensas. Marcos, é belíssimo isso aqui para compreendermos o que é, de fato, eu, Jesus e a vida. As diferenças entre nós sempre existirão.
Porque nós somos individualidades em evolução e cada um tem o seu ritmo de fazer essa evolução. E deslocados aqui pelo nosso planeta, vivemos em regiões diferentes. E vivendo em regiões diferentes, com costumes diferentes, histórias diversas, é natural que tenhamos uma cultura, que tenhamos uma legislação e assim por diante, que seja diversificada. Por isso os espíritos dizem, não, a humanidade nunca será uma única nação, nunca vai constituir um único povo. Não. Mas a caridade, que é lei universal, não pode fazer distinção de jeito nenhum, nem de religião, nem de cor, nem de orientação sexual, de nada. Porque, acima de tudo isso, dessas condições, nós somos espíritos. E de encarnação em encarnação, nós assumimos posições diferentes. Hoje você está branco, amanhã poderá ser negro. Hoje você está homem, amanhã poderá ser mulher. Assim como já foi lá no passado. Hoje você está pobre, será rico, e vai por aí afora, de acordo com as nossas necessidades de aprendizados, de reparação, e assim por diante. Então, nós temos que lembrar isso. Caridade não faz distinção. Mas quando que nós estaremos unidos? Quando obedecermos à lei divina. Os Espíritos são muito claros. Quando a lei divina for a base da lei humana, todo mundo vai praticar a caridade. Porque a lei divina nos solicita amarmos o próximo como a nós mesmos. Olha o ensino de Jesus, nosso mestre. Por isso, nós espíritas sempre dizemos: Jesus é o nosso guia e modelo. É Jesus que nos posicionará melhor diante da vida. Mas como que isso acontece? Então, tira Jesus e põe Evangelho. Ou seja, é na prática dos ensinos de Jesus que constituem o Evangelho que nos posicionaremos melhor na vida. Nesta existência, já, mas mirando a vida futura, aquela que vem depois da morte. E como eu estava lembrando uma companheira, eu estava assistindo um vídeo dela, e ela estava dizendo assim, gente, a morte pode acontecer daqui a 1 minuto. Não é? Então, por que essa coisa toda com ela? Calma, calma. Tá? Você está aqui assistindo o programa, e pode vir a desencarnar. Nós tivemos aqui um episódio recente do nosso André Luiz Peixinho, saudoso Peixinho, lá de Salvador, Bahia, grande trabalhador da Federação Espírita Baiana, do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. O Peixinho, com 74 anos, ele estava numa live. Gente, ele estava numa live espírita. Tá? Ele estava participando da live como convidado. E ele, sentado diante do computador, já iniciando, ele começou a se sentir mal. Ele começou a se sentir mal e aí pediu licença que ele teria, né, que dar uma saidinha rápida ali, da transmissão. E nessa saída, quando ele virou para o lado que ele foi, né, ele caiu já no chão, foi um infarto fulminante e o nosso peixinho desencarnou. Ali, tá? Só não foi na frente de todo mundo porque ele tinha saído da frente da câmera, tá? Então, minha gente, mas o peixinho continua vivo, com certeza atuante, já está aí entre nós, porque ele é um espírito. O que morreu foi o corpo, nada mais do que isso. Não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. Eu estou aqui contando a história, conversando, porque eu passei por um assalto, falei contigo, houve um disparo, eu estou aqui contando a história. Eu poderia não estar aqui falando com todos, poderia ter partido naquele exato momento,
se estivesse na minha trajetória naquele momento. Passei pelo que tinha que passar. Ok? Como todos nós passamos. Quem está nos assistindo também passou por alguma coisa, e agradecer a Deus. Como eu fiz, eu agradeci também, pedi a Deus por eles, pelos assaltantes também, apesar do disparo e tudo, pedi realmente por eles. E pedi aos outros, família e todos, que orassem também por eles. Mas eu poderia muito bem, Marcos, não estar aqui, como você também já passou por isso, não estarmos aqui fazendo a nossa live. Então, nós precisamos, diz a doutrina na vida, é uma luta de ação constante. Informação nessa conscientização. Vida, nós estamos falando, da vida do espírito. Com as existências que nós estamos tendo, nessa consciência da reparação uns com os outros, que parte primeiro comigo, os meus familiares, que primeiro são os meus, e depois com os outros. Que a maior caridade, ela começa conosco mesmo. O auto-perdão, essa auto-análise, essa auto-reflexão que devemos ter da nossa vida de espírito nessa existência. O que eu tenho feito, como nos pede Santo Agostinho, nessa reflexão belíssima? O que eu tenho feito? Antes de dormir, ele pegava e pensava, o que eu tenho feito? Será que minha vida hoje, nesse alguma coisa boa? Será que ninguém tem o que reclamar de mim? Então, Marcos, são essas reflexões que Francisco de Assis também nos traz, de ser esse instrumento da tua paz, ainda que imperfeito que nós sejamos, e estamos ainda, mas que possamos ser esse instrumento. Como diz Emmanuel, caiu, levanta, segue em frente. Nós vamos chegar no final de nossas existências cheio de cicatrizes, cheio de curativos, cada um representando as nossas quedas, os nossos aprendizados, uns com os outros, nessa lida de que Jesus deixou claro: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E realmente alivia. E o Espírito, que é o Espiritismo Consolador, nos traz essa visão de estarmos aqui para sermos úteis e servir uns com os outros. Marcos, muita paz, gratidão. Gratidão aí a todos que nos assistiram hoje. Semana que vem estaremos aqui. Se Deus quiser. Um abraço a você também, Ronaldo, ao nosso Wilson Hora, ao JD, a Elci Carvalho e a nossa Ilza Godinho, todos que enviaram mensagens aqui para o nosso programa. Se você não pode nos acompanhar ao vivo, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, calma, você pode assistir Espiritismo e Educação no canal da Web Rádio Estação da Luz no YouTube. Basta você colocar ali na busca Estação da Luz Tavares. Você terá acesso a toda a programação da Web Rádio Estação da Luz. Um grande abraço a você, que Jesus nos abençoe e que possamos estar juntos para mais um Espiritismo e Educação, semana que vem, segunda-feira, 8h30 da noite. Até lá!